Graças e paz, irmãos. Mais um dia, estamos perseverantes na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Então nós queremos agradecer a Deus pela sua vida que tem se engajado e tem engrossado essa fileira, que tem o desejo de ano após ano fazer uma leitura das Escrituras Sagradas a fim de conhecer aquilo que está escrito. Então, meu desejo é que Deus te ajude a perseverar. E hoje, 40º dia de leitura bíblica, nós estaremos lendo os capítulos 12, 13 e 14 de Números. Então eu quero convidar você nessa manhã, ou tarde ou noite, dependendo do horário que for mais conveniente para você fazer a leitura, a abrir a sua Bíblia, capítulo 12 de Números, e nós vamos ler juntos. Está escrito: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote, e assentaram o arraial no deserto de Parã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés ao deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Sacu; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setu, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi; e da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui, para a banda do sul, subi a montanha,
e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Sim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Enaque. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale do Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figo, e chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ele. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que manda leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse a toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse.
E disse o Senhor a Moisés: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com tua força fizeste subir este povo do meio deles, e o dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso o matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que aos seus pais jureis, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. E os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, e os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis: por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face,
e caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir o cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Hormá. Hoje terminamos a nossa leitura, capítulo 12, 13 e 14 do livro de Números, e amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos dando continuidade com o capítulo 15, 16 e 17. Então você que nos acompanhou, que Deus abençoe. Só queria dizer que o nosso desejo é que você não esteja apenas escutando o vídeo. O vídeo é uma tentativa que nós estamos fazendo de estimular você a fazer a leitura. Então, sempre que você estiver vendo o vídeo da leitura bíblica, abra a Bíblia Sagrada e acompanhe a leitura conosco. O interessante é que você acompanhe a leitura a fim de que esses textos eles possam ficar mais fixos na sua memória e você possa ter uma lembrança mais rápida quando precisar disso. Então, acompanhe a leitura da Bíblia, não apenas escutando o áudio do vídeo, mas também com a sua Bíblia aberta, acompanhando a leitura. Então, faça isso, que Deus te abençoe.